A igreja é uma equipe, é um time, precisa trabalhar unido. Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aí já do outro lado nos acompanhando, né? A gente fica muito feliz com você que nos acompanha, né? Você que sempre está aí do outro lado. É motivo de grande alegria a sua companhia aí nos acompanhando, né? Você que já colocou esse canal no seu roteiro de devocional diário, né? Você que todos os dias passa por aqui, muito obrigado. Muito feliz de poder fazer parte desse momento de estudo bíblico aqui com você. Você que passou por acaso aqui, seja bem-vindo. Não sei por que razão você chegou até aqui, mas eu sei que é o plano, o propósito de Deus, né? Então, muito obrigado e se inscreva no canal se não é inscrito ainda. A sua inscrição ajuda muito o canal a crescer e conseguir assim alcançar mais pessoas. Quando eu peço a sua interação, não é por uma vaidade pessoal, não. É porque o canal, quanto mais likes, comentários, mais o YouTube recomenda para outras pessoas. Então assim alcançamos mais pessoas. Esse é o propósito. Então sempre que eu falo, deixa o seu joinha, faça um comentário, compartilha, é porque dessa forma o próprio YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e você nos ajuda a divulgar a mensagem. Mas eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos juntos? Nós estamos estudando a carta que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses. Estamos ainda no primeiro capítulo. Hoje a gente vai começar uma sequência dos versículos 27 ao 30. Aqui Paulo vai abordar um pouco sobre a luta pela unidade da fé. É muito interessante o que Paulo vai trazer aqui e primeiro eu quero pensar sobre uma exortação que Paulo diz, né? Paulo ele traz uma exortação. Ralph Martin ele diz que essa subseção aqui dos versículos 27 a 30 ela é muito rica em termos militares e eu vou ler com você, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E o 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo, escrevendo da prisão, né, para aqueles irmãos que estavam enfrentando alguns problemas, Paulo traz essa exortação. Como eu estava dizendo, Ralph Martin diz que nesse texto aqui, Paulo usa várias expressões militares, né? Ele usa estáis firmes, né? Fazendo menção daqueles soldados resolutos, né, que ficam ali nos seus postos firmes. Ele usa a expressão também, nós lemos aqui, lutando, e aqui dá para compreender fácil, né? Fala de uma campanha militar, uma batalha, aqueles que lutam em combate de vida ou morte. Ele usa a expressão pelos adversários aqui humanos ou demoníacos, né, que se levantam contra a igreja. E ainda fala sobre o mesmo combate. E aqui Paulo usa uma expressão grega, a expressão agon, como que Paulo havia conhecido na época da primeira visita que fez a ele. Está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 2. Então é um trecho que Paulo fala muito sobre, usando termos militares para falar sobre a nossa luta pela fé, não é? A nossa luta espiritual. Warren Wiersbe, ele resume esse parágrafo, e isso aqui eu achei interessantíssimo, em 3 pontos muito distintos. Ele coloca o versículo 27 falando da coerência, a primeira parte do versículo 27, a primeira parte do versículo B falando da cooperação, e os versículos 28 a 30, Paulo trabalha sobre a confiança. A maior arma contra o inimigo
é uma vida piedosa, é uma vida coerente e uma vida digna. E Paulo chama aqueles cristãos a terem esse tipo de vida para vencer os ataques do inimigo. A vida cristã ela precisa ser vivida de forma prática. Precisamos ter em mente que a igreja ela é muito maior do que a vida particular de cada um dos seus membros. A igreja é mais do que a nossa vida particular. Nós, quando cremos em Cristo como Salvador, nos tornamos igreja e fazemos parte desta unidade que é a igreja. A igreja ela precisa entender que ela é uma equipe, ela é um time, não é? E os seus membros, cada um que compomos a igreja, nós precisamos trabalhar unidos. E essa unidade que a Bíblia trata é muito mais do que estar juntos. Essa unidade da igreja não é só você estar junto ali, é você ter confiança uns nos outros, é você não viver assustado diante do sofrimento que enfrentamos, é estarmos unidos em um só propósito. Afinal de contas, devemos ser guiados e dirigidos por um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Então essa precisa ser o entendimento da igreja. Nós somos muito mais e muito maiores do que as nossas vidas particulares. Infelizmente, os dias que nós vivemos, essa visão, ela tem se perdido muito. Porque hoje, esses dias, de uma forma geral, o mundo, não é? Ele é muito egoísta, ele é muito centrado no eu, não é? Onde as pessoas buscam primeiro o seu benefício, os seus desejos, os seus prazeres, os seus sonhos. Essa é a visão do mundo hoje, não é? Você é o mais importante. E quando nós nos tornamos igreja, essa visão, ela muitas vezes ela também infiltra na igreja. Muitas vezes ela está na igreja, onde as pessoas começam a achar que elas são mais importantes do que a igreja. E isso prejudica o funcionamento da igreja como um corpo. Onde as pessoas acham que a sua vontade é mais importante, a sua vida privada, a sua vida particular é mais importante do que a igreja. Paulo já havia retratado isso antes quando ele diz: para mim o viver é Cristo. E como nós vivemos em Cristo? Como igreja, como corpo de Cristo, unidos, batalhando pela fé, com um só propósito, caminhando com um objetivo. E quantas vezes as pessoas hoje, na sua grande maioria, e louvado seja Deus que ainda existem muitas igrejas, muitas pessoas que têm uma visão, um propósito, mas a grande maioria hoje elas querem ser servidas na igreja. Elas não querem abraçar a fé para servir a Deus junto com a igreja. Elas querem viver uma vida lá dentro e infelizmente, a grande maioria hoje das igrejas chamadas evangélicas, elas têm se tornado um clube social. E eu atribuo muita falta disso pela própria liderança, onde as pessoas acham: eu estou pagando aqui, eu vou para ser servido. Então eu chego lá, eu quero um salão limpinho, as cadeiras arrumadinhas, eu sento, escuto uma palavra que vai trazer um ego para minha alma apenas, não é? Então tudo tem que ser do meu jeito, o louvor tem que ser o que eu gosto, a palavra tem que ser uma palavra que me agrada, e terminando o culto eu vou para minha casa só me preparar para voltar no outro dia que tiver outro culto que eu achar que devo ir e participar dessa forma. Essa é a visão, infelizmente. E muitos grupos religiosos têm acatado isso. Pagou, tá bom. E aí contrata um funcionário para fazer os trabalhos da igreja fluírem. Mas isso não é o princípio de igreja estabelecida por Deus. O princípio de igreja que nós temos na palavra é um corpo. São pessoas unidas em um propósito, que trabalham juntas. E é por isso que todos nós temos funções. Eu costumo dizer que não basta você ir a um culto um dia que você tem alguma obrigação. Você sabe que tem pessoas, infelizmente, em muitos lugares, que só participam do culto que tem algum compromisso. Se eu vou para pregar, se eu não for pregar naquele culto, eu não vou assistir uma pregação. Tem líderes assim, que não houve pregação de ninguém. Tem ministro de louvor que só vai no culto se for no dia dele for cantar. Se ele não for cantar ou for tocar um instrumento, ele nem vai lá. Tem pessoas que acham que a sua obrigação durante o culto se resume a uma ou outra função. Então, se eu não faço nada, eu nem vou, não vou fazer falta. Irmãos, isso não é a visão da igreja. A igreja, ela precisa caminhar num propósito. Tem algo, eu preciso fazer, eu preciso me envolver.
Talvez não vou estar lá diretamente participando, mas eu vou estar ali sentado, eu vou estar orando pela palavra, orando por aqueles que estão participando. Eu preciso ter disposição para servir em qualquer momento. Isso é visão da igreja. É entender que a igreja, ela é maior do que eu, o propósito de ser igreja é maior do que eu. E isso nós precisamos trazer, e Paulo chama isso aqui para a igreja. Essa unidade é ter visão, é ter propósito. Se tem um problema acontecendo, eu preciso me fazer parte daquela solução. Isso não é obrigação de uma liderança, de um pastor, de um presbítero só, não. Todos nós caminhamos unidos em um só propósito. E Paulo chama essa igreja a entender isso, a batalhar pela fé, a caminhar unido, a viver dessa forma. É um combate. É um combate. Irmãos, não cabe na igreja esse espírito egoísta, esse espírito de isolar, eu fechado no meu mundo, eu sozinho, não é? É o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, ou estou ali para ser servido. Que o Senhor Deus possa cada dia abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para saber, estamos para servir. Estamos para caminhar juntos, aonde o Senhor me chamar, o que for preciso, sabe? Essa unidade. A igreja é muito maior do que eu. A caminhada da igreja é muito maior do que a minha vontade, a minha vida privada, a minha vida particular. Até porque eu fui comprado, e nós entendemos esse sentido, não é? Você que estuda a Bíblia, você entende isso. Nós somos comprados por Cristo. Ele pagou pela nossa vida, e pagou caro, sangue na cruz do Calvário. Então, se Ele já pagou por mim, sabe o que eu preciso fazer? Deixar Ele. Não vivo mais por mim, vivo para Cristo. Quantos cristãos que já foram comprados por Cristo, mas não entenderam ainda que não são seus mais, que não pertencem mais a si. Continuam insistindo em realizar os seus sonhos, seus desejos, seus prazeres, as suas prioridades, e Cristo fica de lado. A igreja fazendo um trabalho, a pessoa não vai. A igreja reunindo para cultuar o Senhor, a pessoa não está. A igreja, qualquer evento, qualquer propósito, qualquer coisa, a pessoa se isola e não se envolve. Por isso que nós precisamos entender e viver como um corpo unido, e fazendo isso para a glória de Deus. Pensa nisso, que Deus te abençoe.